Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje terminar a pintura da nossa telinha, pintar as nossas orquídeas. E para elas eu vou começar usando aí, olha, esse tonzinho de rosa, não é? Que é o nosso Laca Orquídea e que por sinal vamos usar bastante. Ela será o nosso tom base para a pintura de todas essas nossas flores, tá certo? Eu tô usando agora aí o alizarim nesse tom assim mais escurinho, ele é quase que um vinho, um tom bem mais escuro mesmo. Eu vou trazendo ele como uma sombra aí embaixo. Se você estiver pintando em tons de tinta de tecido, eu sugiro que use aí o lilás seco e o vinho. O púrpura também ficará bom, tá certo? Olha só o quanto que eu vou usando aí do alizarim, vou passando em cima desse laca. Vamos emendando essas tonalidades. É um trabalho assim um pouco diferenciado, as tintas ficam muito úmidas. O pincel você precisa tê-lo mais macio, né? O pelo mais macio. Esse que estou usando é um pincelzinho escolar, aqueles que a gente encontra em papelaria com muita facilidade. Aqueles que tem o pelo bem macio mesmo, tá? De cabo amarelo, aquele cabo mais curtinho. E existem várias marcas. Olha só, essa região aí de dentro eu coloquei um pouquinho de sombra queimada. Eu quero deixar um toque de maior profundidade, eu quero trazer um pouco de sombra em si. Então eu coloquei o sombra queimada, que na tinta de tecido pode ser substituído pelo rústico ou sépia. E vou aí emendando essas tonalidades. Essas curvaturas que eu tô fazendo, essas sombras um tanto irregular, né, um pouco curvada, ela vai acompanhando aí o desenho da nossa pétalazinha. Por essa razão que eu tô deixando ela assim um pouquinho curvada. É importante essa colocação realmente nessa forma, porque a gente tem uma certa curvatura mais marcada para a pétalazinha. Se a gente passa um risco aí direto, a gente perde isso aí. Fica um tanto fora do entender devido o desenho da pétalazinha. Então é bom que a gente deixe essa região de cima mais arredondada, assim, trazendo ela para baixo, mais curvada, e essa outra porção ela vai mais acima. Eu vou sempre distribuindo um toquezinho aí dessas tonalidades, principalmente porque essas tintas elas se misturam com muita facilidade. A gente precisa ter uma mão assim mais leve mesmo para fazer essas emendas e deixá-las assim aparecer os diversos tons. Agora eu estou usando um pouquinho de branco. Como está bem úmido aí a minha tela, no caso, então esse branco ele se mistura ao laca e quase não aparece. Mas eu tô colocando aí um toque de branco, o laca vai ficando mais clarinho. Coloquei de base o laca, coloquei o alizarim como uma sombra inicial, sombra queimada como uma sombra mais profunda, e agora eu tô trazendo o branco como uma luminosidade, né? Uma luminosidade mais marcadinha pra gente. A ideia de toda a minha pétalazinha, ela já está colocada, então agora a gente vai só sair emendando melhor essas tonalidades, alguns pequenos retoques e apenas isso. Olha aí, eu escureci ainda um toquezinho mais, vou emendando esses tons. A tinta está muito úmida, se ao acaso você estiver tendo um pouco de dificuldade, porque a tinta está muito úmida, você para e continua no dia seguinte, tá certo? Aí a sua tinta já está um pouco mais sequinha, os líquidos já têm evaporado um pouquinho, e isso vai ajudar você a continuar o seu trabalho. Olha só, aí eu tô marcando um pouquinho mais, agora eu tô tratando de manchar mesmo um pouquinho mais, né? Eu gosto da minha pintura mais manchadinha. Primeiro eu tentei emendar mais as tintas para trazer essas ideias, a ideia toda que eu preciso para minha pétalazinha, e depois eu venho brincando com umas manchinhas aí em cima. Principalmente aproveitando a curvatura, né?
Olha só, eu enchi essas outras duas pétalazinhas, aquelas mais alongadas que ficam lá por trás. E agora eu vou detalhar. Esse que eu coloquei, esse toquezinho que eu coloquei aí, foi um pouquinho do alizarim, porque a minha pétalazinha, ela faz uma curvatura, aparecendo apenas um pedacinho lá atrás, olha, igual essa daí, só que o pedacinho dessa é um pouquinho maior. Então, eu deixei com um pouco de sombra, o de lá eu vou deixar apenas o alizarim aparecendo, e esse, como é um pouquinho maior, eu vou trabalhar um pouquinho do laca com alizarim para esse pedacinho aí atrás. Depois a gente vem, a gente se preocupa com a pintura dessa frente, desses elementos que estão à frente, né, da parte aí dessas petalazinhas. Eu já coloquei essa base e depois eu vou também encher grandes partes da minha flor para que ela vá secando um pouco, vai evaporando um pouco dos líquidos. Uma vez que é óleo, demora realmente mais. Mas também tem a absorção da tela, né? A gente coloca e absorve um pouquinho, vai ajudando a gente a melhorar na hora de fazer essas emendas de tintas, colocar as sombras e as luzes quando já está um toquezinho mais sequinho. Para essa região aí eu já vou distribuindo um pouco do alizarim para a gente ganhar esse toque assim rosa, mais escuro, né? Mais marcado, as sombras para essa pétalazinha que tá aí por trás, tá por baixo e ainda por cima ela está um tanto voltada para baixo mesmo, para o chão. Então, no caso, ela recebe um pouquinho mais de sombra. Se ela tivesse voltada para cima, então a gente deixaria ela até com um pouco mais de luminosidade. Esse cantinho aí dentro, ele precisa ter uma sombra também marcada, porque tá tudo muito fechadinho. A luminosidade para essa região que está mais fechada, ela chega de uma forma mais diferenciada, ela chega em menor quantidade, vamos assim dizer, né? Aí eu vou colocar um toquezinho também do sombra queimada, tá? Uma sujeirinha do pincel também com sombra para essa região central, você viu que eu coloquei uma sujeirinha do pincel. Tudo, gente, na pintura de tela é muito. A gente tem que trabalhar com porções bem pequenas de tinta, tá? Porque o pouquinho que a gente coloca, a tonalidade já se apresenta bem marcada. Aí eu já estou fazendo uso do branco. Vou colocar uma porção do branco para essa região mais para cima, mais voltada para cima, de contra as sombras que eu coloquei na minha pétalazinha, tá certo? Se quiser, pode colocar até um toquezinho no centro, mas bem pouquinho. Essa parte aí em cima, ela já cabe um pouquinho mais do branco. Eu vou usar alguns pincéis, eu vou falar aqui dos pincéis, né, que eu vou usar. Pincéis mais assim, desse tipo aí escolar que eu fiz uso. Esses pincéisinhos de cabinho amarelo, têm os cabinhos mais curtinhos, tem uns que tem o cabinho vermelho também. É mesma coisa. O importante é que seja aquele pincelzinho escolar que tem o pelo bem macio, tem aqueles pelinhos bem macios. E, por sinal, são aqueles pincéisinhos mais baratinhos que a gente encontra, tá certo? Eu fiz uso também de pincéis da Condor, a referência é 284. Aí eu usei número 2, número 4, 6, enfim, eu tenho até o número 14, tá? Mas para essa pintura, eu usei aqueles menores, o 2, o 4, eu não usei pincéis grandes. Fora ele, ou esses de que falei, eu usei também um 421, o número 8, tá certo? Ele é um pincelzinho maior, mas ele é um pincelzinho bom pra gente tá fazendo essa pintura, porque o pelinho dele também não é muito durinho, igual aqueles pincéis amarelos, 815, por exemplo. Então, esses pincéis de pelinhos mais macios ajudam a gente, porque a tela, ela deixa a tinta assim muito soltinha, muito, não seca, né? Não absorve, igual o tecido. Se a gente pega um pincel muito durinho, então ele vai mais que limpando, tirando a tinta, do que deixando assim, depositando a tinta como eu estou fazendo aí.
é necessário, de fato, pincéis mais macios. Olha só, gente, para esse aí, eu coloquei, né, eu fiz a base com o laca orquídea, eu passei uma sombra inicial com a lisarinha, agora eu coloquei um toquezinho do sombra queimada, para essa região mais adentro, tá? Fora isso, a gente vai sair espalhando, principalmente o alizarim, olha só, para a gente ir trazendo uns toques de sombra em cima da nossa pintura. A gente ganhar esse diferencial de sombra e de luz. Essa parte de baixo eu vou escurecer para arredondar um tanto ela. A parte de cima eu escureci pelo fato de estar por baixo das outras, né? Essa região central, eu vou deixar assim mais clarinho, está mais aberto, está arredondando, vindo para fora, né, da flor. Então, cabe ter uma luminosidade. Cabe até levar um toquezinho de branco. Mas se você quiser deixar apenas com laca, vai tá bom, tá certo? O laca que eu estou me referindo é o laca orquídea 335. Mas não se preocupa que depois eu vou deixar a numeração dessas tintas na descrição do nosso vídeo. Vou colocar todos os tons que nós utilizamos e a numeração deles. A numeração é bem importante na tinta a óleo. Olha só, vou marcando isso aí, você deve ter observado que eu tô fazendo bastante uso de pincelzinho assim, esse cabinho amarelo. Ou seja, aquele pincelzinho escolar de pelinhos bem macios. A maioria dos meus pincéis, esses assim que eu chamo de pincéis escolar, ou escolares, pincéis que a gente encontra em papelaria, que tem esses pelinhos bem macios, de que falo. A marca geralmente é Léo e Léo e a referência deles é 815. Daí vai variando a numeração, do 0 até geralmente o 8 que eu pego. O que mais uso é o 0, o 2 e o 4, o 6, enfim, os menores. Os maiores eu não costumo usar muito. Até porque, né, só se for em uma pintura assim bem maior. Em uma tela, no caso dessa aí, que ela é pequenininha, então não vale a pena usar os pincéis muito grandes, porque a gente acabaria borrando. O tamanho dessa tela, viu, é de 27 centímetros de altura por 44 de largura, tá? 27 por 44. Ela é bem pequenininha mesmo. Aí eu tô escurecendo mais, eu tô arrumando mais, aprofundando mais a colocação dessa pétalazinha aí embaixo, dessas outras duas. Veja que a gente demora bastante em cada pétalazinha, depende muito, mas pra gente ser mais rápido ou demorar mais, depende muito do trabalho que você queira fazer. A gente tem aquele trabalho bem mais manchadinho, a gente tem um trabalho mais emendado, o meu fica mais ou menos, nem de mais nem de menos. Mas quanto mais você quiser emendar suas tonalidades, você vai demorar mais aí passando o seu pincel, tá? E passando com muita delicadeza em sua mão, bastante suavidade. Quanto mais manchado, mais a pintura fica mais livre, mais leve, mais rápida, né? Você consegue ir fazendo manchas, deixando manchas com mais facilidade e o trabalho fica bem mais rapidinho. No caso dessa tela, observe que não é um trabalho muito rápido. A gente já fez, é uma telinha pequena, a gente já fez vários vídeos só com esse motivo, de certo que ele é assim um motivo que tem muitos elementos, vamos assim dizer, para serem trabalhados, mas para todo caso é demorado porque está em um grau médio, vamos assim dizer, de emenda de tinta, né, da emenda das tintas. Eu não estou trabalhando nem de mais nem de menos, mas eu estou tendo uma preocupação de fazer uma razoável emenda nessas tintas, e daí a gente acaba ganhando um tempo de dedicação para a pintura maior. A gente precisa mesmo ter um tempinho maior de dedicação para a gente conseguir.
As pétalas da orquídea, né, essas pétalas maiores, o trabalho delas lembra um pouco folhas mesmo. A gente sai puxando aí do centro para fora alguns tipos de nervuras, vamos assim colocar, como a gente faz nas folhas. Não é muito diferente. A gente coloca e faz uma separação aí no centro, uma sombra de uma profundidade, e a gente vai brincando com isso aí o quanto a gente quiser. Pode fazer mais trabalhado ou menos. Assim, uma pétalazinha mais detalhada, com nervuras mais marcadas, com curvaturas pelas bordas. E a gente pode fazer uma pinturinha mais lisa também. Mas, de certo, lembrando bastante a pintura de folhas. Aquelas folhas mais simples, mais comum da gente pintar em tecido e em tela também. Aí eu tô colocando já branco, isso aí seria uma curvatura, essa parte aí está voltada mais para cima, então ela receberia mais luminosidade. Essa região de baixo, como está voltada para o chão, receberia um toque maior de sombra. Vamos emendar melhor essas tonalidades. A gente precisa emendar sem perder, né, a sombra que marca uma profundidade, uma depressão. O branco eu vou colocar também por essa parte aí. Se você achar que está emendando demais a pétala de cima e a de baixo, isso te incomodar, você pode acrescentar um pouquinho de alizarim na parte de baixo, tá certo? Na pétalazinha de baixo. Não se preocupe se as coisas parecerem se emendar um pouquinho em algumas regiões. Isso é até bom, porque de fato tem folhas que parecem que se emendam, tem pétalas que parecem que se emendam, e que a colocação, a sombra em lugares mais separados e as luzes também, nos levam a entender que tem a separação delas, que não é um único elemento, mas que tem um elemento sobre o outro. Então, em algumas pinturas, algumas coisas é necessário que nos leve a entender do que esteja lá tudo muito entregue. Como, por exemplo, a gente fazer um contorno aí embaixo, marcando demais uma separação para mostrar a quem olhar que tem uma separação. Até porque as luzes e as sombras que estão no em volta já nos traz a ideia de que realmente não é um único elemento, mas são dois que estão encostando um no outro. Coloquei branco na parte de cima, estou colocando mais branco aí para essa região, essa curvaturazinha. Nessa hora eu estou usando o pincel 000, aquele redondinho bem pequenininho mesmo, para sair colocando esse contorninho. A minha flor, ela não é muito grande, se fosse para pintura em tecido, ela estaria com um tamanho muito bom para a gente detalhar, mas sendo na pintura em tela, onde as tintas ficam assim mais soltas, então ela pede um pouquinho mais de cuidado e também de pincéis menores. Eu já enchi nessa parte de baixo, você vê essas outras duas pétalas, no caso, você vê que eu já enchi logo. Eu enchi tanto ela quanto eu enchi a flor do lado, para que a tinta vá evaporando um pouco, para que vá ficando, né, a tela também vai absorvendo um pouco a minha tinta e que vai ficando mais sequinha. Porque na hora da gente colocar essas sombras e principalmente essa luminosidade com o branco, fica mais fácil quando já tá um pouco mais sequinho, tá certo? Se você quiser, você pode até fazer sua base em um dia e colocar, detalhar no outro. Mas tudo depende muito da qualidade aí da sua tela, porque tem tela que absorve quase como um tecido e tem tela que demora bastante secar. No caso da minha, eu diria que também é um tanto intermediária, nem seca demais e nem deixa úmido demais. Ela absorve um pouquinho e ajuda bastante. No caso, deixando de um dia para outro já ajuda bastante. Você deve também observar que eu estou sempre encostando, eu encosto mesmo a mão em cima da minha telinha para detalhar os elementos. Mas eu faço isso porque já está seco. Eu saio pintando tela bem vagarosamente. Pinto uma porção hoje, para a semana eu pinto outra, enfim, entendeu? Então, por essa razão, dá tempo de secar a tinta e eu posso até apoiar a minha mão. Se você for fazer de uma vez essa pintura, que dá para ser feita, claro, você usa a ajuda de uma régua, enfim, de alguma coisa que
ajude você a encostar sua mão para você ganhar mais leveza na mão na hora de colocar os detalhes, uma vez que você não vai poder ficar encostando a mão na tela, se você vai pintar ela inteira de uma só vez. Bom, essa região aí embaixo eu coloquei uma boa porção, né, de branco. Agora eu vou fazendo a junção desse laca com esse branco. A mão precisa estar bem suave pra gente conseguir essa união aí. Veja que essa sombra eu desci ela um pouco abaixo, eu não levei bem pra pontinha da pétala, mas é opcional, você pode estar levando aí, ó, pra essa região, né? E eu deixei também essa curvatura bem mais marcada aí em cima, com esse alisarinho bem mais forte, mas tudo bem. Você, quanto mais forte deixar, mais mostra que tem uma parte de relevo mais alta aí, trazendo, né, causando uma sombra assim mais marcada. Vou colocando só alguns detalhes, toda a ideia para minha pétalazinha já está aí colocada, os tons já estão separados, pontos de sombra, de luz, de base, enfim, aparecendo. E agora é só uma questão da gente ir emendando melhor. Peguei até um pincelzinho assim com um pelinho mais inteirinho, redondo. Esse é o número 6, mas é a mesma situação, é um pincelzinho escolar, daqueles pelinhos bem macios, para eu dar uma emendada melhor nisso aí, tá certo? Eu gosto muito de usar aqueles pincéis de pelos bem macios para melhorar algumas emendas quando eu tô pintando tela. No tecido, um pincelzinho às vezes até mais durinho ajuda. Aí eu vou passando o meu pincel bem suave aí em cima, só para unir um pouco mais. E aí vamos começar a detalhar, olha, esse cantinho aí, trazendo esse branquinho, esse contorno desse branquinho. Esse pincel meu, ele não é um número 0, mas ele tá equivalente a um número 0, tá? Pra eu fazer esse contorninho aí, levando o branco, eu vou arrumar essa parte que eu dei uma borradinha aí em cima do alisarinho, aliás, do laca, não. Veja que a gente ganha uma curvatura bem mais marcada, nos traz uma ideia de uma curva mesmo, de que esse pedacinho aí em cima, ele subiu, não é? Por alguma razão ele ficou mais alto e os outros estão mais abaixo. Ganharam uma certa depressão no em volta dele. Essa outra, aí eu vou começar também com a lisarinha, eu vou começando desse centro sempre com uma sombra mais marcadinha. Como eu disse, tudo está preso aí para essa parte, então tudo acaba ficando um pouco mais escurinho. Aí eu vou colocando uma boa porção de alisarinho, uma boa porção entre aspas, né? Como eu disse, uma pequena porção já faz um bom trabalho. Então, a gente vai levando de pouquinho em pouquinho, vai colocando. Eu vou espalhando aí já por uma região que eu quero modificar um pouco o tom do laca orquídea. E vou pegar um pincel assim bem maciozinho, olha, para dar uma emendada melhor nesse em volta. Deixar menos riscado nesse primeiro momento. Aí eu fiz uma marca um pouco assim, não muito certinha, né? Um pouco irregular. Não precisa você fazer esses detalhes assim tão certinhos. E a gente tinha uma dobrinha aí para essa pétala. Então eu vou escurecer na parte de baixo dela também. Depois a gente vem com o branco aí trazendo um pouco de luminosidade. Você pode trazer o branco ou pode trazer o laca mesmo, colocando luminosidade para essa região aí de cima. Olha só como eu vou espalhando isso, alguns lugares vai ficando um pouco mais escurinho, outros mais suave. Aí eu vou colocar um pouco de sombra, tem uma certa depressãozinha, e eu vou puxar de fora para dentro, já deixando um pouco riscado. Essa pétalazinha aí, a gente vai marcar um tanto ela com risquinhos dessa parte aí de fora. Essa parte de baixo, ela já tem essa dobrinha, já tem todo um detalhe que esconderia mais, assim, risquinhos, né? Isso que eu coloquei aí foi um pouquinho de branco. Pode colocar um pouco riscadinho também, se der, se você tiver dificuldade, pode emendar direitinho e deixar. Veja que a dobrinha aparece direitinho, não precisa tanto esforço.
E para essa parte aí de dentro, eu preciso escurecer ainda um pouquinho mais. Não demais, tá? A gente não precisa trazer tanta sombra, ou pelo menos não crescer tanto essa sombra aí. Essa pétalazinha, ela tá assim por cima. Agora, eu vou marcar um pouquinho essa pontinha, vou brincar um pouco com esse em volta, com essas curvaturas que tem em volta da nossa pétalazinha. Se a gente tivesse pintando uma orquídea bem grande, iríamos precisar detalhar bastante esse em volta, tá? Como essa é assim pequenininha, então qualquer detalhezinho que a gente coloca já enche um tanto a nossa pétalazinha, já fica o bastante. Quanto maior, mais detalhe a gente consegue colocar. Isso que eu coloquei foi branco, veja que eu coloquei uma boa porção. Em algumas partes eu vou deixando esse branco mais forte mesmo, mais marcado. Em outras eu vou deixando o laca, né, o nosso tom base aparecer melhor. Vou puxando aí, riscando, eu tô fazendo uso do pincel bem macio, para não deixar assim também riscado demais, para conseguir me dar um pouco essa tonalidade, né, o branco sobre o laca. Da parte de dentro, vou puxar um pouquinho ainda. Aí, eu peguei um toquezinho de alizarim, bem pouquinho. Veja que fica um pouquinho curvado essa região central, mas não se preocupe, pode deixar dessa forma mesmo, viu? Tô só emendando um pouquinho aí. Eu quero deixar como se tivesse um tanto curvadinha essa folha, né? A região central, ela tivesse mais fechada, as bordas abrindo mais, arredondando mais para fora. A minha pétalazinha já está toda determinada. Agora eu vou só fazer alguns detalhezinhos, algum cantinho eu escureço um pouquinho mais, eu emendo melhor uma porçãozinha de tinta, enfim, só detalhezinhos mesmo, tá certo? Essa parte central, ela é a parte mais fácil que tem que fazer pra gente fazer. Vou escurecer essa dobrinha que tem aí, sujei levemente essa parte do lado esquerdo, aí embaixo da pétalazinha que abre, e basicamente está pronta, tá vendo? Não tem muito o que a gente fazer. Agora a gente traz um pouquinho de luminosidade, aí um pouquinho, um toquezinho de branco. Ela não precisa ser riscada, ter muitas manchas, depressões, relevos mais elevados, enfim. Ela é uma parte bem fácil, bem tranquila da gente estar trabalhando aí na nossa florzinha. Veja que já apareceu direitinho. Agora, essa região aí seria a parte mais trabalhosa. Seria a parte que a gente precisa detalhar mais, né? Elas são bem detalhadas. Essa pétala, essa região central dela é bem detalhada. Eu tô passando agora aí um pouco de amarelo de cádmio, e o nosso trabalho maior vai ser esse biquinho que já tá pronto aí, né? Você pode estar deixando para pintar o passarinho depois. Mas para todo caso, você pode passar o amarelo aí por cima do biquinho e depois só retocar um pouquinho. Pode estar retocando com sombra queimada, com o preto, enfim, um tom mais escuro, tá certo? Eu vou até borrar um pouquinho o meu, mas depois eu só passo com o pincel 000, um pouquinho de sombra queimada e faço a correção com tranquilidade. Eu coloquei essa boa porção do amarelo de cádmio. Agora eu peguei um pouquinho do laca orquídea e tô voltando para a gente emendar melhor essa tonalidade. Eu quero que tenha esse toque, que mostre que tem mesmo esse amarelo aí dentro, mas eu não preciso que esse amarelo tome conta dessa região central da minha orquídea, né? Que seja apenas ele. Eu quero que todos os tons apareçam. Então, eu emendei ele aí nesse em volta. A gente ainda vê aí o laca, bastante até. Essa tonalidade que eu coloquei aí agora é o alizarim, eu vou usar bastante ele. Vou deixar ele assim bem riscado. Eu vou tratar de ir trazendo, deixando a região central mais escura, e para fora eu quero deixar bem riscadinho.
É nessa hora que a gente tem um cuidado com esse biquinho, mas como eu disse, ele tá seco, tá? Ele não vai me dar um borrão aqui, porque eu pintei ele já tem uns dias, então já tá sequinho. Qualquer tinta dessa daí que passar em cima, meu pincel passando aí em cima, não vai borrar. Se você vai pintar a sua telinha toda em um dia, tudo bem, você deixa esse biquinho para pintar ele depois, tá certo? Se você quiser pintar o passarinho antes. Ou então, você faz primeiro todo o arranjo e deixa o passarinho para pintar por último. Aí, eu vou dar uma borradinha assim, por cima desse biquinho, leve, mas não vai cobrir, não vai sumir ele. A minha ideia precisa ser mais intensa agora, né? Eu preciso me preocupar mais com o fato de que eu quero deixar essa região aí de dentro riscadinha. E mesmo que para isso eu tenho que borrar o biquinho, não tem problema. Olha só, vou puxando aí os risquinhos. Vários deles, olha como tá ficando do lado de fora, bem riscadinho. Aquele amarelo que nós colocamos aí dentro, ele basicamente sumiu. A ideia é que não fique amarelo, aquele amarelão aparecendo, mas que ainda a gente olhe e perceba um toque de amarelo aí dentro, e isso tem, tá vendo? Principalmente para essas bordas, a gente ainda percebe um amarelo. Essa região central, eu vou sempre me preocupar de deixá-la um toque mais escurinho. Se você quiser, você pode estar colocando apenas o alizarim para isso. Mas você pode também colocar aí um toque do sombra queimada para aprofundar ainda mais, tá bom? Na minha pintura, eu vou deixar o alizarim por si só. O fato é que essa tinta, ela é um toque transparente, igual o verde oliva. Então, a gente coloca e ela vai meio que se misturando com muita facilidade os demais tons que temos já aí, e vai ficando mais clarinho do que talvez a gente queira. Eu fiz essas marquinhas aí pra gente espalhar um pouco, esfumaçar em cima como uma sombra. Mas isso aí vai basicamente sumir. É só um detalhezinho que vem dessa parte de dentro caindo para essa dobrinha, né, que fica aí pro lado de fora. Inicialmente eu estou espalhando o toquezinho de tinta que coloquei, claro, ficou bem grosseiro. Mas eu venho aí com o branco de fora, dessa vez de fora para dentro, e esse branco vai fazer as correções necessárias. O pincel que tenho muito usado para essa pintura dessa flor, principalmente, é um pincel número 6, chato, bem cortado, bem acabadinho. Ele é um pincel escolar, pelinho bem macio, mas é aquela questão, você precisa pegar os pincéis que você tem na sua casa e sair usando, não é? Um a um, até você encontrar aquele que você goste mais, que você se identifique mais para fazer o seu trabalho. Eu peguei vários pincéisinhos aqui, essa pintura agora, para essas pétalazinhas que eu tô fazendo agora, foi o melhor que saiu, né? Foi entre os que tenho, esse foi o que me identifiquei mais para estar usando nesse momento, para o tamanho da minha flor, para o tipo de flor, para os tons que estou usando, o tipo de tinta, né, o material, enfim. Mas cada caso é um caso. O pincel que eu gostei pode ser bem ruim para você na sua casa, você não conseguir fazer basicamente nada com ele. Então, vem aquela questão, você procura aquele que seja melhor para você. Essa parte aí, gente, olha, eu continuo, né, colocando o branco, e dessa vez eu venho puxando de fora para dentro, sempre riscando. Eu vou puxando com o meu pincelzinho assim de lado, porque ele fica mais estreitinho, aí a gente consegue riscos mais fininhos. Você pode ir puxando de dentro para fora, de fora para dentro, importante é que fique assim bem riscadinho, que vá fazendo assim o seu trabalho, fazendo e fazendo até chegar no seu gosto, que você olhe, que você gosta, que esteja riscado bastante, conforme a sua vontade, tá certo? A não ser que você esteja tentando copiar de alguma flor real, aí então você vai precisar tentar chegar o mais próximo possível.
Eu vou passar esse branco aí no em volta, por todo em volta do meu desenho, da minha florzinha, dessa minha pétalazinha, sempre puxando pra dentro. Olha só. Pincel de lado, ele já vai deixando risquinhos bem mais marcados, tá? Se você achar que desceu demais, que diminuiu muito essa região central, aí coloque um pouco mais do alizarim e vá fazendo o trabalho contrário, puxando para fora, tá certo? Essa região, essa dobrinha, vou colocar também o branco, principalmente essa parte aí de cima, levando para baixo. Importante deixar essas bordas irregulares, elas geralmente elas são bem detalhadas. Eu vou deixar a minha assim bem mais tranquilinha, só mais curvadinha, nessas curvaturinhas que ficam pro lado de fora. Mas eu vou deixá-las bem assim. Vou riscando um pouquinho mais aí. Essa parte aí de fora para dentro. Olha com o que acontece, né? As tintas, elas ficam muito soltas. Eu acho assim, eu caracterizo como solta porque é assim que eu sinto. Ficam úmidas e elas não secam fácil. Quando você passa o pincel, ela traz o tom de dentro, né? O tom escuro para fora. Mas não tem problema, se você quiser, você pode sair sempre invertendo, colocando um pouco mais do tom escuro de dentro para puxá-lo para fora, ou o tom mais claro de fora para puxá-lo para dentro, enfim. Aí nós temos uma pétalazinha que está sobre a outra. Então, eu vou colocar uma sombra para que tá embaixo e eu vou colocar uma sombra mais suave. Ela está mais voltada para cima, mais livre, mais aberta. Ela não tá aquela pétala muito fechada, de pouca luminosidade. Então, eu vou escurecer a região central, né, a parte do centro, onde tudo se prende, e eu vou sair suavizando esse alizarim conforme vai indo para fora. Riscadinho, você pode deixar bem riscado ou menos. Essa em particular, eu vou deixar ela menos riscadinha, tá? Olha só, tô colocando agora aí o branco, tô trazendo esse branco pra dentro, riscando, mas não que fique demais, que fique mostrando demais aqueles risquinhos. Eu vou trazendo esse branco por toda a borda dessa pétalazinha de baixo. Eu já tinha enchido, né, toda a minha florzinha com o laca orquídea, ou seja, o nosso tom de base, para que ele fosse se prendendo mais, até ela fosse absorvendo um pouco os líquidos dessa tinta. E na hora de eu vir detalhar agora, né, já tá mais sequinha essa tinta, não tá tão solta ainda sobre a tela. E fica melhor, viu? O resultado que a gente tem é bem melhor quando a gente faz assim. Eu consigo detalhar depois com mais facilidade. Veja que ela ficou uma pétala bem clarinha. A gente vê ainda essa sombra aí por baixo, mas para todo caso, ela está bem suave. Tô colocando um toquezinho do alizarim ainda, riscando um pouquinho, mas quase nada. Essa outra de cima, eu vou começar a detalhar ela pela parte da pontinha. Olha só, essa pontinha aí. A gente vai sair colocando uns declínios, umas depressõezinhas. E ela vai ficar bem separadinha dessa que está por baixo. Você, às vezes, a gente fica um pouquinho apreensivo, né? Pintar tudo de um só tom, de fazer uma separação, de mostrar direitinho. Mas veja que vai ficar bem separadinho. Essa região aí de fora, que tá voltada assim para o nosso lado, ela vai levando aí, ó, um tom mais clarinho, branco. Já tinha a base com o laca, levou um pouquinho alizarim, tudo bem. Ainda estou detalhando, né? Branco prevaleceu para essa parte aí, principalmente a parte de cima. Já temos um bom detalhe, a nossa ideia para as sombras e luzes dela já está aí toda jogada, tô só arrumando um pouquinho, vou escurecer ainda levemente um pouquinho mais, mas para todo caso eu já determinei os meus pontos que quero de sombra e de luminosidade para minha petalazinha. Olha só, coloquei um pouquinho, um toque mais do alizarim.
Essa parte de baixo já é outra história. Ela está voltada para o chão, ela está voltada para baixo, ela está de contraluz, então a gente pode escurecer bem. Aí você pensa, nossa, vai encontrar a sombra que eu coloquei embaixo da pétalazinha de baixo, né? Com essa sombra que eu tô colocando nessa outra. Não vai misturar, sabe por quê? Olha só. Essa sombra dessa que nós estamos pintando agora, ela é mais marcada, ela é mais escurinha. Além do alizarim, eu ainda vou colocar um toque do sombra queimada. Eu preciso ter uma sombra bem mais intensa para essa pétalazinha, porque a outra ela está mais voltada para o lado, para cima. Essa não, ao contrário, ela está voltada para baixo. Além de ela já ser pequena, dela ter toda a curvatura que já tiraria um tanto a luminosidade, ela ainda está voltada para uma região de onde não vem luz nenhuma, que é o chão. Veja que ela vai ficar bem marcadinha, bem escurecida e bem separada. Apesar de a gente ter colocado também para essa região aí, esse branquinho, e a pétala de trás também tem um branco no mesmo lugar, mas de olhar a gente já vê que não é uma pétala só, não está grudada, tem uma separação. Essa outra, ela não é a pétala principal da nossa flor, embora ela esteja assim aparecendo bem grande, mas ela não é nossa pétala principal, não é isso? Então, vamos passando aí o alizarim, colocando as sombras, vamos deixá-la um tanto riscadinha, mas vamos usar para ela apenas os tons básicos do alizarim, do laca e o branco. Ela está bem acima, ela não vai precisar sequer de sombra queimada. Vou espalhar bem o alizarim para a gente ganhar uma tonalidade, um rosa mais escurinho para esse laca, né? Aí eu já tô passando branco, fazendo uma nervura mais marcadinha na região central. E quando a gente começa assim pintando, tudo é muito relativo. A gente vai colocando porçõezinhas de luzes e de sombras que vão se perdendo às vezes no meio do caminho. Às vezes a gente precisa sair reforçando e às vezes a gente vai trazendo uns toquezinhos que vai acabar apagando um pouco ele, mas ainda assim a gente tem essa tonalidade, um toque mais diferenciada, que não é mais o laca e que também não é o alizarim e que é sim uma mistura entre eles. Vamos tentar deixar isso um toque riscadinho, não demais, um pouco mais marcadinho, para ficar pronta, né, de vez a nossa pétalazinha. Olha só. Essa parte de cima eu coloquei um toque de alizarim, né, para arredondar um pouco mais ela. Aí eu coloquei o branquinho. Vou puxando na posição contrária. Essa pontinha vai ficar clarinho também. É importante que a gente saia deixando essas bordas irregulares, não fazer ela certinha, aquele risco certinho. E puxando, deixando um pouco riscadinho. No caso dessa florzinha, a gente tá olhando ela por baixo, né? A parte de trás dela. Uma tá bem de frente, a outra está mostrando a parte de trás. Vou puxando, olha, um branquinho também nessa região aí. Apesar de estar mostrando a parte de trás da nossa florzinha, mas ela levará bastante branco, tá? Aquilo que estiver mais voltado para baixo, a gente deixa com menos branco. Aquilo que está mais de frente ou voltado para cima, a gente pode caprichar na luminosidade. A gente pode estar trazendo uma boa porção do branco aí também, viu? No caso aí dessa pétalazinha, eu coloquei já uma boa porção de branco. Agora eu estou colocando um toquezinho mais do alizarim pra gente trazer um pouco mais de sombra. Ela tá mais afora, a gente também não precisa deixar ela tão escura. Tô só riscando um pouco. E a gente pode escurecer também um pouquinho aí em cima, olha. Essa parte aí escurecer um pouquinho por conta dessa dobrinha que tem aí bem formada. Essa sombra a gente vai trazendo ela para baixo, deixando ela um toque riscadinho também. Olha só, vai acompanhando
os risquinhos da pétala. Aí eu marquei um pouquinho, a gente pode deixar ou pode apagar ele um pouquinho. Essa pontinha eu tô trazendo um pouco mais de luz com o branco mesmo, viu? Essa parte que vai para cima pro lado da árvore, né? Do galho do tronco da árvore. Essa pétalazinha que eu vou riscar ela agora que eu vou começar a trabalhar ela é a nossa pétala principal. Ela é aquela que é mais detalhada. Embora ela não esteja maior para esse desenho da nossa florzinha, mas ela é a nossa pétala principal. Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais de tons para ela. Eu vou colocar aí bastante alizarim. Eu vou trazer um toquezinho do amarelo, do sombra queimado, o amarelo de cádmio, né? O sombra queimada. Eu vou deixar ela um toque mais escurinha. Inicialmente, eu vou enchendo bem isso aí, olha, passando o alizarim, modificando um tanto essa tonalidade do laca que a gente colocou como base. Vou colocando, vou sempre puxando, deixando mais riscado. Coloquei também já o amarelo de cádmio nessa região de cima, modificando essas tonalidades. Para a parte de baixo também vou colocar o amarelo de cádmio. Vamos usar até bastante dele nessa pétalazinha. Veja que ela tá bem diferente de tudo que a gente já pintou até então, né? Das demais. Não está mostrando a parte de dentro dela, a parte de cima dela, mas, no entanto, ela será bem diferenciada. Colocando um pouquinho mais do amarelo. Para essa região também vou trazer esse amarelinho. E eu vou deixar ela tipo uma folha mesmo, no entanto, a pintura de uma folha, né? Mas, no entanto, eu vou deixar ela com os tons diferenciados. Aí embaixo eu tô colocando o sombra queimada, aquela sombra mais escurinha que a gente vai deixar aí para essa pétalazinha. Principalmente para essa parte de dentro, eu quero ela bem mais escurinha e esse sombra vai me ajudar bastante. Eu vou riscando um pouco, mas esses risquinhos lá no final, eu vou passar o pincel dando uma boa emendada, tá bom? Eu quero apenas vir trazendo excesso de tinta aí pra cima, mas a gente vai dar uma boa modificada nisso aí. Olha só, já vou começando a puxar mais esses risquinhos. Eu vou querer eles mais emendados. Eu sei que ela tá bem escura ainda, bem marcada, mas a gente ainda vai trazer um pouco de luminosidade, embora seja mais ou menos assim a ideia para essa pétalazinha, tá? Ela lembra mais, os riscos dela lembra mais uma folha. Agora eu peguei uma porção de branco, uma pequena porção de branco, e vou sair clareando levemente um pouco essas bordas. Olha só. Onde eu vou colocando, eu vou puxando, mas eu vou tendo cuidado de não tirar, assim, esse tom mais escurinho aí de cima. E vamos passando o branco em alguns pontos. A gente não vai passar lado a lado, tá certo? Olha só, aí embaixo eu passei essa porção, na parte de cima também passei, em alguns lugares eu vou pegar o amarelo. Vamos deixando isso assim bem marcadinho, mas lembrando que ainda eu vou dar aquela apagadinha geral, que eu gosto de fazer, principalmente em pintura de tecido. Mas aqui, às vezes, eu também faço. Passo o pincel dando uma juntada nas tonalidades. Aí, eu tô puxando um pouco do amarelo. As bordas eu quero irregular, não quero uma coisa certinha. Vou deixando bem assim. Toquezinho mais do branco ou do laca. Você escolhe, nem sempre precisa levar, como ela é mais escura, levar o branco. Agora mesmo eu estou levando um pouco do laca, tá? Porque ele vai fazer o trabalho de luminosidade, como isso aí está bem escuro, ele vai fazer um bom trabalho de luminosidade, sem a necessidade de a gente estar usando o branco.
Eu coloquei um pouco mais de sombra, principalmente para essa região aí. Eu quero deixar ela um toque mais escurinha com o sombra queimada. Mas eu tô pegando geralmente um pouquinho de sombra misturado a um pouquinho do alizarim. Porque eu quero deixar escuro, mas eu quero deixar escuro de forma que seja para o tom do rosa e não para o tom do preto ou do sombra puro, tá certo? Essa aí de cima, olha, eu vou clareando ela na parte que encosta nessa de baixo e a parte de contra essa aí de baixo eu vou deixando uma sombra mais marcadinha. Ela também é uma pétalazinha bem simplesinha, olha, bem fácil de ser feita, ela não tem muitos detalhes. Embora ela tenha essa dobrinha aí que vai cair um pedacinho para cima da pétala que a gente já pintou. Isso é o laca que eu vou colocando aí, deixando um pouquinho, né, um risquinho um pouquinho irregular e uma sombra assim mais marcada para essa nossa pétalazinha. Uma marca mais forte aí, central. Na parte de baixo eu clareei um pouquinho, ou melhorei um pouquinho o laca, o nosso contorninho. Essa parte de cima também vou dar uma melhorada, não quer dizer que não caiba um pouco de branco, cabe sim. E essa região aí de dentro, eu vou, olha, passar um pouquinho do alizarim de sombra, né? E para a pontinha, eu vou trazer uma luminosidade com laca. Pode colocar até um pouquinho de branco. Mas o importante é que deixe ela cair um pouquinho para cima dessa outra que está atrás, tá? Olha só, ela está bem atrás. Então, essa está por cima totalmente. Não só essa parte mais larga, mas essa mais estreitinha também tá passando por cima. Eu peguei um pouquinho de branco agora. Olha só, um toquezinho de branco pra gente ir colocando por aí, essa parte mais acima. Você pode fazer esses risquinhos assim mais certinhos ou pode deixar ele também um pouquinho irregular, tá bom? Aí eu vou só manchar agora um pouco essa minha pétalazinha, principalmente com o alizarim. Aí, vou misturando um pouco, tudo já está definido, na verdade, de sombra e de luz. Então, é só emendar um pouquinho as tintas. Essa outra, né, pra gente finalizar essa florzinha, ela é também bem prática, ela não tem muitos detalhes. Eu venho escurecendo essa região aí de dentro. Um pincel, assim, uma sujeirinha de sombra e alizarim, sombra queimada e alizarim. E deixando, claro, que bem mais forte e mais evidente o alizarim pra gente ter aquele toque mais rosa, um rosa mais escurinho, né? Tipo um púrpura mesmo. Aí eu vou marcar um pouco também, umas sombras. Veja que ela já tá aparecendo direitinho, com poucos detalhes, mas ela já tá se mostrando bem. Como eu disse, é uma pétalazinha que não precisa de muitos detalhes para que ela se mostre bem. A gente pode deixá-la um pouco riscadinha ou fazer uma pintura bem, assim, bem lisinha, né? Embora dê um pouquinho mais de trabalho, mas a gente pode ir passando o nosso pincelzinho até fazer boas emendas. Eu vou deixar a minha mais riscadinha mesmo. Como eu disse lá no começo, a minha pintura, ela nem tá muito para mancha e nem tá muito para aquela pintura muito emendadinha. Essa daí, esse botãozinho aí, ele já tá abrindo, ele já tá mostrando, né, uma porção dessa tonalidade rosa da nossa florzinha. Só que para esse rosinha, eu quero ele um toque mais escurinho, ele tá bem adentro ainda, então, eu vou colocar mais uma porção mais marcada do alizarim para essa região de dentro e vou trazendo o laca com o pincelzinho assim bem sujo do alizarim para a região de fora, tá certo? Olha só, vai ficar bem escurinho essa parte de dentro, é uma sombra mesmo, uma sombra mais marcada. Se você quiser colocar um pouco de sombra queimada, aí você coloca, mas eu acho que o alizarim em si já vai dar conta. Vou terminando esse restante todo com o laca. Essa parte aí de fora, olha,
esse contorninho aí dessa pétala, que ela está grande, ela está bem formada, ela poderia ser até já uma amostra da nossa pétala principal da flor. Vou encher esse restinho. Eu vou manchar um pouquinho, riscar um pouquinho, mas os detalhes para isso aí são, assim, bem pouquinho, né? Bem discreto, não dá para você detalhar demais essa parte aí dessa florzinha. Essa pétala dela tá fechada, basicamente, aí por dentro ainda não tem muito o que fazer. Mesmo assim, eu vou buscar fazer uns risquinhos. E esses risquinhos, essas manchinhas, eu vou trazê-las com o alizarim. Eu não vou colocar luminosidade assim muito expressiva para essa pétalazinha. Nem cabe, ela tá tão fechadinha aí dentro. Olha só. Os risquinhos eu tô passando até por cima da sepalazinha, para que ele continue, né? Ele não se parta ao meio e não acabe tendo pontos diferentes. Dentro uma parte que se diferencia muito da que está do lado de fora. Pronto. Um toquezinho de branco, cabe bem um pouquinho de branco para essa parte aí, mais arredondadinha, mais afora. Só um risquinho, umas marquinhas mais riscadinhas, sem a preocupação de emendar demais. E olha só como ela já se apresenta bem aí, né? Principalmente quando a gente colocar o verde, ela vai aparecer muito, assim, vai se sobressair bem, vai aparecer bem para essa região. Esse aí, gente, eu fiz uma misturinha, esse é um botãozinho. Eu peguei um pouco de verde oliva, de sombra e de verde permanente. E saí fazendo uma boa misturinha. É o verde permanente claro, no caso, né? Eu misturei essas tonalidades, em algum pontinho pode aparecer até mais forte o verde permanente claro, mas para todo caso, eu fiz uma mistura entre o verde oliva, o sombra queimada e o verde permanente claro. E preenchi, né, não só esse botãozinho aí em cima, mas todos os galhinhos e as separazinhas do botãozinho que nós estávamos pintando, aquele mais abertinho, né? Para a parte de baixo, mais voltada para o chão desses cabinhos, eu vou sair colocando um pouco de sombra, e sombra pura mesmo, olha. Tô pegando um pouco de sombra, vou passando e vai ficando assim bem escuro, sombra queimada, tá bom? A parte de cima, eu vou colocar para todos eles. Na parte de cima, eu coloco um pouco de luminosidade. Mas olha só como eu vou marcando bem isso aí, até mesmo na região onde encosta na pintura, né? No caso, não encostaria no tronco, mas encosta na pintura do tronco. Também vou colocar o sombra. Olha que ele se destaca bem aí em cima, tá vendo? Essa região que ele se prende ao pezinho da planta. Vou marcando bem. E agora a gente volta, né, para colocar as nossas luminosidades para esses cabinhos. Depois a gente trabalha, a gente detalha melhor os botões, as regiões, as separações dos botões. Para essa luminosidade, eu peguei um pouco do amarelo de cádmio, eu peguei um pouco do verde oliva, peguei uma porçãozinha também do branco, misturei tudo isso e resultou nesse tom mais clarinho aí, tá certo? Mas você pode estar usando o verde oliva com branco, o verde duro com um pouquinho de branco, também vai resultar nessa tonalidade, tá certo? Você pode estar usando até mesmo apenas o amarelo Nápoles rosado, ele também vai dar uma boa sombra para você, caso queira utilizar ele. Aí eu tô marcando todos os pontos desses cabinhos onde eu quero um pouco mais de luminosidade. É só uma questão de observação para você estar olhando onde eu tô espalhando essas luzes. E esse botãozinho, esse e o de baixo também vai precisar de um pouco de luminosidade, precisar de um pouquinho de sombra, enfim, para que apareçam as separações das sepalazinhas. Esse aí, por exemplo, ele está fechado. A gente sai distribuindo aí umas porçõezinhas
dessa nossa misturinha, pra gente ir ganhando as separaçõezinhas aí das sépalas que tá aí fechados, prendendo, né, as pétalas, guardando as pétalas. Pronto, gente. Se você achar que ficou muito clarinho, você pode pegar aquela misturinha lá do verde, né? Ou apenas o sombra queimada e colocar uma marca mais formada, mais escurinha nas separações de sepalazinhas. Eu, por exemplo, tô colocando na minha misturinha do verde, oliva, do sombra, enfim, da mistura que eu saí fazendo para preencher tudo isso. Porque eu falo assim a misturinha de uma forma assim tão tranquila, né? Sem quantidades, porque a pintura em tela em si, quase tudo são misturinhas. Quando a gente pega os tons puros, a gente acaba fazendo a misturinha sobre a tela e na maioria das vezes a gente já sai fazendo essa misturinha, pegando uma porçãozinha de cada tom eu uso no caso uma pedrinha de cerâmica para isso, né? Nossa paleta, pedrinha de cerâmica, prato, enfim, aquilo que você estiver usando aí na sua casa. Para esse botãozinho eu deixei mais evidente o amarelo de cádmio, tá? Eu usei sim aquela nossa misturinha, mas o amarelo de cádmio eu deixei ele mais forte. E daí eu peguei um pouco também do sombra queimada, olha, para fazer uns risquinhos aí em cima, tá certo? E vai se formando aí, né? Basicamente vai terminando o nosso desenho, a nossa pintura, que foi assim, fiz ela bem detalhada, mostrei para vocês bem passo a passo mesmo, mas eu ainda quero fazer um retoquezinho na árvore do lado esquerdo da minha telinha, que eu não gostei muito dela e eu quero modificar um pouquinho. Eu disse que no final eu iria fazer uma modificação, eu iria acrescentar mais alguma definição, deixar ela mais definidinha e vou sim, tá? Pronto, olha só a nossa árvorezinha. Eu peguei aquela misturinha mesmo lá de luminosidade, coloquei um pouquinho mais do branco e do amarelo de cádmio e tô aí colocando mais luminosidade nas separações de galinhas da minha árvorezinha, tá bem? Vai ficar bem clarinho inicialmente, mas não tá pronto porque eu quero deixar ela com umas folhinhas mais alaranjadas. Então, de início, eu vou colocar aquela misturinha, como eu disse, com um toque a mais do amarelo de cádmio. Misturinha que eu saio colocando verde oliva, saio colocando até um pouco de sombra, saio colocando o amarelo de cádmio, branco, enfim. E colocar um pouco mais do amarelo de cádmio para que ela fique bem amarelada e de branco. E tô distribuindo por aí por cima. Vamos definindo melhor as separações dos galinhos da nossa árvore. E vai deixando também cair mais umas batidinhas, como umas folhagens aí em cima da nossa cachoeirinha, né? Que tá lá atrás, mas cuidado para não trazer muito essa tinta para cima dessa parte onde tá mostrando o rio, a cachoeira, pra gente não perder isso, né? A gente não acabar cobrindo o que tá lá atrás. Bom, todo o trabalho que eu vou fazer com as minhas misturinhas é isso aí. E para demais, eu vou pegar um pouco do vermelho de cádmio, que ele é um toque alaranjado, no caso, vermelho de cádmio número 343. Ele é quase que um laranja, tá? Então, eu vou colocar uma porçãozinha dele por aí por cima para dar um toque mais alaranjado, se misturando a esse verde que já tá um pouco amarelado, né? Aí em cima eu coloquei bastante amarelo para ele. Pra gente trazer uma plantinha, uma árvore que tem aquelas folhinhas mais alaranjadas. Mas eu não vou deixar assim demais alaranjado, tá? Olha só, aí eu já tô colocando uma porçãozinha do vermelho. Ele é bem discreto mesmo, ele é bem apagadinho. Ele não é uma cor assim muito forte, muito gritante. E eu vou colocando mais para as pontas desses galinhos. Eu quero colocar de forma
que fique parecendo que aquelas árvores, né? Que tem aquelas folhas mais alaranjadas. Em alguns períodos do ano, elas têm a folha quase que verde, quase que totalmente verde. E em alguns períodos, quase que totalmente vermelho, laranja, enfim. E que seja assim, que esteja num período, vamos dizer que intermediário, nem de verde, nem do vermelho, nada demais. Até porque eu quero que ela fique mais apagadinha aí do lado mesmo, não quero que ela se sobressaia demais, tá? Então, eu vou fazendo essa misturinha em cima da tela mesmo, dos tons que já colocamos antes, da nossa mistura com o amarelo, com o verde, enfim. E esse vermelho que eu vou misturando aí, olha. Eu já misturei um pouquinho na minha pedrinha com o verde, para ele ir mais suave ainda. E aí eu vou batendo e batendo em cima dos tons que já estavam, que acabam se mesclando mais e ficando ainda mais suave. Lembrando, né, você deve ter observado, que eu sempre passo um pouquinho pro lado. Eu tô pintando a minha telinha também na lateral, né? Se você quiser fazer essa pintura aí também para a lateral da sua telinha, então, você vai sempre, na hora que você vai pintando, você já vai levando a tonalidade pro lado também, para depois você não ter que ver que cor que você usou ali e ter toda uma preocupação. Enfim, você já vai deixando tudo prontinho, tá? Veja que a nossa árvore ganhou separações mais marcadas de galhos. Eu vou acender também os galhinhos dela ainda. Colocar um pouquinho mais de sombra queimada para os galhos e um toquezinho de branco para suavizar mais, né? Para ter uma luminosidade também para eles. Em alguns pontos eu deixo o vermelho ficar um pouquinho mais intenso e outros mais clarinhos para ter aquele toque mais alaranjado mesmo. Tô passando aí na lateral da minha telinha. É importante não esquecer isso. Agora eu vou reforçando, né, os galinhos, deixando eles mais marcadinhos, olha. Se você quiser, para as bordas, assim, para a região mais afora, você passa com um pincel mais estreitinho. Eu tô usando o pincel número 8, viu? É um pincel número 8. Ele é um pincel grandinho, você pode estar usando aí um bem menor, tá certo? Para todo caso, tô colocando aí um pouco mais de sombra queimada, um toquezinho de branco. E esse, gente, olha, é o resultado final da nossa telinha. Lembrando, né, que o risco vai estar disponível para vocês, todos os vídeos da pintura inteira, passo a passo, vai estar no canal, caso queira acompanhar. Bom, gente, para hoje é isso, beijos e até um próximo vídeo. Tchau!